Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em janeiro o Ministro Mário Centeno deixou-nos 3 certezas sobre o novo banco e cito: a extinção do novo banco está fora de causa, não pode haver uma garantia de Estado para suportar negócios privados e não podemos ficar reféns de soluções e vamos explorar todas as que tivermos à nossa mão. Cada uma destas certezas foi agora desmentida por quem as apresentou. À laia de justificação, o Primeiro-Ministro lembrou que não vivemos como a Alice no País das Maravilhas, mas é o Governo que faz de rainha de copas e aposta connosco uma corrida, sabendo que neste lugar, por muito que se corra, nunca sairemos do mesmo sítio. Corrijo, na verdade estamos até a correr para trás. Com esta decisão, cerca de 60% dos ativos bancários ficam em mãos estrangeiras. Em Espanha são 10%. Como já sucedeu no caso Banif, seremos a chacota da Europa, porque jamais um país que se leva a sério aceitaria isto. E até a Alice aprendeu que há jogos que são sempre para perder. Lembramos-nos das promessas do governo PSD e CDS, nas palavras de Maria Luísa Albuquerque, e cito: a solução de financiamento encontrada, um empréstimo do Tesouro ao Fundo de Resolução a ser reembolsado pela venda da instituição e pelo sistema bancário, salvaguarda o erário público. A anterior ministra assegurava ainda a criação de um novo banco com capital e liquidez adequados. Infelizmente, nenhuma destas garantias era de facto verdadeira. Não só não recuperaram os 3.900 milhões de dinheiro público injetados no novo banco, como se tornou necessário mais capital. E é essa injeção de capital que agora justifica a entrega do novo banco ao Lone Star em condições que são inaceitáveis. Senhoras e senhores deputados, não é demais exigir a clareza de assumir que este negócio vai ter, sim, custos para os contribuintes. Em primeiro lugar, porque o Lone Star leva consigo os 3.900 milhões que já foram injetados no novo banco. Paga 0 pela compra e injeta depois 1.000 milhões num banco que já é seu. Desses, 250 milhões só entrarão daqui a 3 anos no banco. Além disso, o Lone Star não quer assumir as perdas de uma carteira de 8.000 milhões de empréstimos duvidosos. E é aqui então que entra a garantia pública que o Governo assegurou que nunca existiria. O Lone Star tem 75% do novo banco, mas só assumirá perdas até aos 1.000 milhões de euros que ele próprio injetou. O Estado fica com 25%, mas pode ter de assumir perdas até 3.890 milhões de euros. Feitas as contas, no pior dos cenários, o Lone Star gasta 1.000 milhões para ficar com um banco limpo e o Estado gasta quase 8.000 milhões para ficar sem banco nenhum. E não vale a pena, senhores deputados do Partido Socialista, entrar em negação e quererem convencer alguém de que não há custos para os contribuintes e que o Fundo de Resolução e, portanto, a banca ficará com o fardo. Lembrem-se que Passos Coelho tentou convencer-vos disso mesmo e os senhores deputados nunca acreditaram naquilo que vos estava a ser dito. O Fundo de Resolução é uma fachada, como sempre soubemos. Se os bancos pagassem toda a sua dívida, deixariam de cumprir os seus próprios rácios de solvabilidade. Como tal, essa dívida foi reestruturada e reduzida até ao ponto em que as prestações de pagamento coincidem com a contribuição que os bancos já eram obrigados a fazer, mesmo antes da resolução do novo banco. Imaginem o seguinte cenário. Enquanto contribuintes pagam um imposto anual de 200 euros ao Estado. Pedem, além disso, um empréstimo ao Estado de 3.900 euros. Mas, em vez de continuarem a pagar o imposto e passarem também a pagar uma prestação pela dívida, o Estado assegura-vos que basta continuar a pagar o imposto e que este imposto passa a amortizar essa dívida, mesmo que isso seja feito ao longo de 20, de 30 ou de 40 anos. Foi isto que aconteceu. A banca pagará aquilo que sempre foi obrigada a pagar, nem um cêntimo a mais. E o Estado continuará a endividar-se para assegurar o Fundo de Resolução. Senhoras e senhores deputados, em democracia, as melhores decisões não se tomam com base em ficções ou chantagens. E neste caso há 2 ficções que nos estão a ser apresentadas pelo Governo para produzir uma chantagem. A ficção do custo zero da venda e a ficção de que não havia alternativa ou, havendo, ela seria mais cara. São ficções. Entre aquilo que já foi pago e a garantia pública agora assumida, o Estado assumirá até 90% das perdas com o novo banco. Porque deve então o Estado entregar de borla um banco onde já enterrou tanto dinheiro? Ao contrário do Governo,
o Bloco de Esquerda não esconde os custos da sua opção, nem empola os prejuízos das alternativas. Defendemos que, face a tudo o que já foi sacrificado, vale a pena assumir o custo de injeção imediata de capital do novo banco. Em troca, o Estado garante a manutenção da instituição ao serviço da economia e do país e não aos interesses de um fundo abutre. Mais tarde, também os lucros ficarão para nós e não para a Lone Star ou para quem quer que seja que tenha comprado o novo banco entretanto. Diz o secretário de Estado, Mourinho Félix, que seria difícil de justificar perante toda a gente que o Estado poderia ter uma tal participação no sistema financeiro. Não, Sr. Secretário de Estado. Portugal ficaria, aliás, bem acompanhado. Na Alemanha, a banca pública representa mais de 40% do mercado bancário. Imaginem só esta excentricidade. E a nossa gente parece, aliás, que compreende bem a escolha. Numa sondagem de fevereiro, mais de 50% dos inquiridos defenderam a nacionalização em vez de uma venda como esta. Restam então as instituições europeias, mas essas nunca compreenderam nada do que seja importante para o nosso país. E o importante para o nosso país, senhores deputados, é não desbaratar o nosso sistema bancário. E é por isso que o Bloco de Esquerda se baterá agora e no futuro. Muito obrigada.